Olá, caro colega. Hoje nós vamos começar o estudo de fórmulas da medicina tradicional chinesa. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, você deve estar se perguntando por que usar fórmula chinesa. Nós temos tantas plantas nacionais e brasileiras, né? Mas existem algumas razões importantes para isso. Primeiro, porque a fitoterapia chinesa ela tem séculos de utilização e experimentação, o que faz com que seus efeitos sejam seguros. E também porque ela se baseia na propriedade energética da substância. E mais à frente vocês vão entender o porquê dessa importância. Porque também hoje se confirmam os seus efeitos terapêuticos através da ciência, através de exames e testes em laboratório. E o mais importante, porque agem na causa do processo etiopatogênico, onde normalmente para dor nós tomamos um analgésico. Pela medicina chinesa nós vamos tentar determinar a causa que está gerando essa dor, para que possa tratar a raiz dessa dor e não somente o seu efeito. E hoje nós vamos ver também a respeito do extrato seco 10x1 ou extrato seco padronizado. Tá? O que é um extrato? Então vamos primeiro visualizar a planta seca na natureza, a planta coletada na natureza, que passa por um processo de secagem, né? Ela vai ser seca, vai ser rasurada, né? Ou moída, vai ser transformada em pó. E esse pó vai poder ser usado para fazer um encapsulamento, você usar em cápsula, ou mesmo para poder fazer uma outra apresentação farmacêutica, por exemplo, tinturas. Né? Essa planta seca, então, ela vai passar por um processo de extração da sua propriedade medicinal, transformando ela num extrato alcoólico ou aquoso. Esse extrato depois ele vai passar por um processo de concentração num equipamento chamado spray dry. Esse spray dry vai poder concentrar essa planta numa determinada proporção. Por exemplo, a farmacopeia chinesa ela estabelece que o extrato seco ele deve estar concentrado numa faixa de 5x1 ou 10x1. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1 grama de extrato seco 10x1 equivale a 10 gramas da erva seca. Ou seja, isso dá uma concentração maior dos princípios ativos no extrato, ok? Então, os extratos secos das formas da Vitafor, ela tem essa concentração de 10x1, onde cada extrato, cada 1 grama que eu usar, né, desse extrato, vai equivaler como se eu estivesse usando 10 gramas da planta seca. Portanto, um maior efeito terapêutico e uma dosagem menor também terapêutica. Esse realmente é uma característica importante de efeito terapêutico e de menor dosagem. O extrato seco padronizado, ele diferencia porque ele tem um marcador fitoquímico, né? Então aqui no caso, por exemplo, do Sivudia, ela precisa ter 0,8% de eletrocerídeos, que é um marcador que determina um requisito de qualidade, eficácia e segurança, né, exigido para que esse medicamento tenha um efeito específico, né, um efeito que a gente deseja, ok? Então essa é a diferença entre o extrato seco padronizado e o extrato seco concentrado, né? Essa pequena diferença. Hoje nós vamos falar de uma das formas mais importantes, se não for a mais importante ou uma das mais importantes formas da medicina tradicional chinesa. E para vocês terem uma ideia, ela foi criada no ano de 1119 na dinastia Song, né? Ou seja, praticamente um pouquinho menos de 1000 anos, né? Uma forma antiga. O nome dela, Liu Wei Ti Huang Yuan, onde Liu quer dizer 6
Wei, sabor, e Di Huang é um nome de uma das plantas principais que vai nessa formulação. E a terminologia Yuan ao final quer dizer comprimido. Tá? Ela leva o nome também em inglês de Six Flavor Tea, ou seja, 6 sabores com remânia. Ela pertence às fórmulas tonificantes do Yin. É uma classificação da medicina chinesa, né? Fórmulas tonificantes do Yin. O extrato concentrado 10/1, ok? E a ação energética dela ela pertence à categoria de fórmula para tonificar a energia Yin dos rins, nutrir a essência dos rins e aumentar o Yin geral do corpo. Tá? A medicina chinesa ela trabalha com duas energias muito importantes, a energia Yin e a energia Yang, tá? Que existem no nosso corpo. E a saúde justamente vem desse equilíbrio da energia Yin e da energia Yang. Quando uma dessas energias estão desequilibradas, é que surgem os problemas. Aqui eu coloco também algumas indicações principais, mas não todas. É um quadro de indicações principais resumido, onde logicamente o paciente não precisa ter todos esses sintomas ao mesmo tempo. Ele pode ter um ou outro sintomas, mas são alguns que são mais importantes para determinar justamente essa característica de deficiência de Yin, ok? Bom, vamos lá. Tuberculose pulmonar, diabetes mellitus, debilidade, hematúria, tontura, emagrecimento, calor nas mãos, pés e região do peito, infecção crônica do trato urinário, surdez ou diminuição da capacidade auditiva, deficiência de crescimento em crianças, dor e fraqueza na região lombar e joelhos, dor de garganta, boca seca e sede, febre vespertina, transpiração noturna, dor no calcanhar. Essa fórmula ela surgiu para uso em pediatria, mas com o tempo acabou se tornando uma fórmula de uso geral, né? Tanto para adultos quanto para crianças. Um dos marcadores mais importantes para a gente determinar se esse paciente está com deficiência de Yin dos rins é justamente a língua. Língua vermelha é um dos marcadores mais importantes. Uma língua vermelha com leve revestimento ou uma língua seca, né? Se o paciente tiver essa língua vermelha, ele tem uma deficiência de Yin. E eu coloquei aqui ao lado, de propósito, um mapa da língua da medicina chinesa, porque a língua ela tem uma classificação por áreas, né? E aonde tiver justamente vermelha é onde tem a maior deficiência de Yin. Pode ser na ponta, que é o coração, pode ser nas laterais, pode ser no meio ou pode ser ao fundo, né? Que é justamente onde está a maior energia dos rins, ok? Mas como o Li Wei ele tonifica o Yin geral do corpo, se o paciente está com a língua vermelha, tá? O Li Wei é indicado. Um outro sintoma e sinal importante é a transpiração noturna, né? A grande maioria dos pacientes que têm a queixa de transpiração noturna podem estar com deficiência de Yin dos rins, ok? O pulso também é determinante, um pulso em corda que a gente chama, que é um pulso como se fosse uma corda esticada, né? E que você tem uma certa dificuldade para baixar e rapidez, e rápido, né? São sintomas importantes. Eu coloquei nesse quadro justamente os principais sintomas e a característica energética desses sintomas, né? Onde, por exemplo, dor e fraqueza na região lombar e joelhos, essa região lombar ela é nutrida pela energia dos rins, né? Então, quando tem dor no calcanhar, dor e fraqueza na região lombar e joelhos, isso quer dizer que pode haver uma deficiência de Yin do fígado e do rim que não nutre os tendões e os ossos. Também pode dizer que existe fogo que sobe por deficiência de Yin do fígado e do rim. E como eu falei, essas duas energias, Yin e Yang,
tá? Ela tem esse aspecto figurativo, representativo, onde o Yin seria o aspecto da água e o fogo seria o aspecto do Yang, né? E o desequilíbrio entre essa energia água e fogo no organismo é que geraria o desequilíbrio. Visão borrada e tonturas, tínito e surdez também podem existir por causa da deficiência do fígado e do rim, que não nutre os olhos e os ouvidos. Boca seca e sede, dor de garganta, por causa do fogo que sobe, por deficiência também de Yin, do fígado e do rim. Febre vespertina, sensação de calor na palma, na sola dos pés e na região precordial, a deficiência de Yin com calor excessivo interno no corpo. Língua vermelha e pulso rápido, sinais de deficiência também de Yin com calor no interior, tá? Então vocês vejam que justamente o desequilíbrio entre a energia do calor e a energia do frio é que geram as manifestações. Um quadro de sintomas, tá? Esse quadro de sintomas, de sinais, se somam, né, para gerar uma síndrome, que é a síndrome da deficiência de Yin dos rins. Muito bem. Continuando, outro aspecto muito importante, como eu falei, o Liu Wei surgiu para o uso em crianças, né? O chinês observou que o desenvolvimento das crianças, quando tem deficiência de Yin, ele se expressa justamente na parte óssea, no pescoço da criança, né? na capacidade de manter o pescoço, né, bem firme, logo no início, né, de vida. O aspecto também dentário mesmo dos dentes de leite, a formação do cabelo, né, são todos aspectos muito importantes para o terapeuta, para o médico chinês, para determinar se essa criança tem essa deficiência de Yin dos rins. É onde o Liu Wei realmente ajuda muito, né, as crianças a melhorar o crescimento, o desenvolvimento e a força. A deficiência de Yin, como eu falei, é quase sempre ligada aos rins, porque os rins é chamado de raiz da vida, né? O rim é onde realmente essa energia se concentra e manda essa energia para todos os demais órgãos. Algumas doenças da medicina ocidental, como já falamos, que podem estar ligadas à deficiência de Yin: tuberculose, diabetes, as neuroses, febres funcionais, desordens neurovegetativas e síndrome climatérica. Muito bem, vamos agora entender como é esta fórmula, né? A fórmula da medicina chinesa é uma verdadeira ciência, é uma alquimia, né? E as plantas elas têm uma hierarquia, né, própria. Essa hierarquia ela surge ainda lá naquela época feudal, né? Então o médico chinês considerava que algumas plantas tinham um aspecto de imperador na fórmula, outras plantas característica de ministro para ajudar o imperador, e outras ervas uma característica mais de assistente, né? São assistentes que ajudam os ministros a equilibrarem justamente as suas ações. Como eu falei, Liu Wei Ti Huang, esse Ti Huang aqui, ó, da fórmula da erva remânia glutinosa, né, Shen Ti Huang, é que leva o nome na fórmula, tá? É a erva imperador, a remânia glutinosa, né? Por isso ela tem inclusive uma quantidade maior, né, de substância, 32%, ela é a quantidade que vai na fórmula, ok? 32%. Vocês vão ver que essa fórmula é composta de remânia, cornus officinalis, Dioscorea opposita, alisma plantago aquática, Paeonia sulfruticose e Poria coccus. A remânia glutinosa, vocês vão perceber que ela existe em praticamente quase 90% das fórmulas chinesas. É uma planta muito importante, né? E eu coloco aqui também a característica de cada uma, né? Principalmente a característica energética, né? Por exemplo, fortalece e enriquece o Yin, clareia o calor, né? E logo abaixo a característica energética, que foi o que eu falei que era muito importante lá no início.
ela tem característica fria, né? A medicina chinesa tem um ditado que diz: doenças do calor se trata com frio e doenças do frio se trata com calor. Então, se eu tenho uma doença de calor, eu tenho de usar ervas que têm características mais frias. Se eu tenho doenças do frio, eu tenho de usar ervas com uma característica mais quente. E vocês vão perceber que essas ervas aqui, a grande maioria delas tem uma característica fria, morna ou mesmo neutra, mas o grande percentual é de característica fria. E todas elas também têm canais de atuação, né? São órgãos onde elas atuam mais, né? Então a remânia age no coração, no fígado, no rim. O cornus vai agir no fígado e no rim. A dioscoreia vai agir no baço pâncreas, no pulmão e no rim. O alisma no rim e na bexiga. Paeonia sulfruticosa no coração, no rim e no fígado. E o Porheacoccus no coração, pulmão, baço pâncreas, estômago e rim. Tá? São atuações energéticas e que também têm atuações farmacológicas, né? Nós sabemos hoje, através de pesquisa, que o alisma plantágo aquática, né, ela tem uma característica muito diurética, promove a diurese, né? Ela ajuda com isso a limpar o calor interno do rim e da bexiga, né? Expulsando esse calor através da urina, tá? Então, nós vamos perceber um outro sintoma importante, né? São a cor da urina. No diagnóstico da medicina chinesa, nós vamos perceber que o paciente que tem calor, muito calor e uma deficiência de yin, a urina tende a ser mais escura, mais amarela, tá? Então, esse conjunto de sintomas e de observação clínica é que dão realmente a característica importante de diagnóstico e de uso do Li Wei. Vamos observar aqui também que muitas plantas colaboram uma com a outra, né? Como se fossem parceiras de trabalho ou parceiras de sinergia, né? Farmacológica e energética. Por exemplo, o Porheacoccus, ela nutre o baço, seca a umidade, né? A umidade é aquelas pessoas que têm muito líquido interno acumulado no organismo, com edemas, inchado, né? E ela ajuda na ação da dioscoreia opósita. Então, o fulim age junto com a dioscoreia opósita, ambas se ajudando mutuamente, né? Por exemplo, o alisma plantago vai ter uma ação de ajuda com uma remânia, tá? Então, é uma verdadeira ciência de combinação de plantas e de sinergismo entre elas. É isso que torna o resultado das fórmulas chinesas tão seguro e tão eficaz, porque tem plantas que retiram ou amenizam efeitos secundários ou efeitos até tóxicos que existem de outras plantas na fórmula, ok? E como usar essa fórmula, né? Nós temos aqui no caso da Vitafor a cápsula de 400 mg de extrato seco 10/1, ok? Então, nós vamos dividir isso em adulto e crianças, né? Adultos, na média, tá, de peso até 70 quilos, nós podemos recomendar de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água, sempre com bastante água, né? De 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água, ok? Essa dosagem vai ser dividida, tipo de 8 em 8 horas, né? Eu também posso usar, quando eu estiver fazendo uso de outras fórmulas concomitantes, né? Por exemplo, se eu combinar Civo-Dia com Li Wei, eu posso deixar para tomar uma fórmula de manhã e outra fórmula num outro período. No caso do Li Wei, ele obtém um efeito terapêutico muito interessante quando usado, por exemplo, ao final do dia, à tarde, né? Tomando de 2 a 3 cápsulas ao final do dia, tá?
essa é uma técnica de combinação de fórmulas e de resultados terapêuticos baseado na cronobiologia, tá? Bom, e quanto tempo ele deve tomar? Geralmente os quadros de deficiência de Yin, eles são crônicos, né? Então, principalmente dependendo da estação do ano. Um exemplo, no verão, o consumo da parte Yin, né, é maior. Por quê? Existe do lado do fora, lado externo, excesso de calor. E esse calor tem a característica de penetrar no corpo, agravando a deficiência de Yin. Tá? Então, durante o período de verão, tá, o uso da fórmula Liu Wei ela se torna mais extenso. Tá? Mas, de certa forma, a duração do tratamento vai depender do quadro sindrômico do paciente, até que ele melhore. Se eu tenho um paciente que está com a língua vermelha, eu começo a usar o Liu Wei, consequentemente eu tenho de usar o Liu Wei até que esse quadro da língua vermelha melhore, não se torne mais vermelho, né? Até que o calor dele interno, até que a sede, secura, melhore. Isso vai depender de paciente para paciente, tá? E de estação. Se ele começou a fazer esse uso do Liu Wei numa estação anterior ao verão, né, ele com isso vai ter um melhor resultado terapêutico, né? Se ele começa a já fazer uso dessa fórmula no verão, talvez ele tenha ainda de continuar logo após o verão, ainda continuando a tomar durante algum tempo, tá? Então essa fórmula é uma fórmula de uso mais crônico, tá? Mais extenso. Alguns pacientes chegam a tomar essa fórmula durante 6 meses ou mais até, tá? E nas crianças? Nós sabemos que crianças têm uma dificuldade de engolir, né, de englutir cápsulas, tá? Principalmente crianças abaixo aí de 9, 10 anos, elas às vezes têm dificuldade disso, tá? Então, criança pela medicina chinesa é considerada aquelas que têm menos de 12 anos de idade, tá? Mas, pela nossa cultura ocidental, para determinar a dose, a posologia, geralmente se usa a questão do peso, né? Tá? Então, nós podemos usar, se basear no peso também, 40 miligramas de substância por quilo. Então, se eu tenho uma criança de 10 quilos, consequentemente, ela vai ter de usar uma cápsula ao dia, né? 40 vezes 10, 400 miligramas. Como cada cápsula tem 400 miligramas, tá? Então, teria de se usar uma cápsula, tá, ao dia. O ideal é que realmente essa cápsula pudesse ser aberta e distribuída, mas fica um pouco difícil, né, para o consumidor ou para o paciente fazer isso. Então, aí pode-se tomar, então, como eu falei, essa uma cápsula ao final do dia, tá? E como é que pode ser feito? Se a criança consegue engolir a cápsula, muito bem. Se ela não consegue, essa cápsula pode ser aberta na hora e misturar junto com água, chá ou suco, né? Tira-se, abre a cápsula, mistura esse pó. Como ele é feito em extrato, a solubilidade dele é boa, né? Então vai se misturar na água, ali no chá, um pouco de suco e vai dar para a criança tomar. Ok? Essa é uma das formas de se resolver a questão em relação à posologia em criança, ok? Pode ser também misturado, por exemplo, com uma papinha de frutas, né, amassada, ou até com mel, né? Pegar um pouco de mel e mistura o conteúdo da cápsula e dá para a criança, porque a criança aceita com maior facilidade conteúdo doce, né? Tá? Então, essa é uma das formas de posologia em criança, ok? Bom, como eu falei, então, essa fórmula geralmente é de uso mais contínuo, né? Mais longo, tá? E só vai se reduzir a dosagem ou realmente parar de tomar quando houver uma melhora de todo o quadro sindrômico, de todos os sintomas ali presentes na manifestação, ok? Muito bem, vamos agora
aqui as bibliografias para consulta, tá? E também onde podem ser encontrado as fórmulas da Vitafor, ok? Então, obrigado, agradeço e até breve com mais uma apresentação de fórmulas fitoterápicas chinesas.